Olá, cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e eu venho com mais uma aulinha para vocês. Hoje nós iremos falar sobre as adaptações dos seres vivos. Espero muito que vocês gostem da nossa aula. Vamos lá começar essa aula. O que a gente vai ver nessa aula, gente? Nós iremos conhecer as adaptações dos seres vivos, veremos camuflagem e mimetismo, a gente vai conhecer essas adaptações no meio ambiente, a gente vai ver também a seleção natural, o darwinismo, como surgiu o darwinismo, a importância, né, dos trabalhos do Charles Darwin e também conheceremos o lamarckismo. Bora lá, cientistas! Detalhe: observe os animais que eu irei mostrar a partir de agora. Vejam se vocês conseguem enxergar o lagarto dessa imagem. Repara bem no lagarto que está nessa imagem. Cientistas, reparem bem como ele é, como é a forma do corpo dele. Agora, cientistas, tentem achar o gato na imagem. Repara bem nesse ursinho e veja na barriguinha desse ursinho um lindo gatinho branquinho. Aí no círculo vermelho em destaque. Agora, cientistas, achem para mim o lagarto da imagem. Repara bem nesse pequeno tronco de árvore e repara que nesse exato tronco de imagem, na imagem, aparece um pequeno lagarto. Agora, cientistas, procurem e tentem achar para mim a lagarta. Repara o como essa lagarta que está nesse galho é especial, o como ela é diferente. Repararam? Agora, cientistas, achem para o professor Valmir a onça. Olha bem nesse mato e imagina que nesse mato tem uma onça. Olhem com muita calma e vocês vão reparar que no círculo vermelho tem uma onça. Agora achem para o professor Valmir a cobra que está aí no chão. Vejam, cientistas, e tentem achar uma cobra no meio dessas folhas secas. Repararam? Acharam? Agora achem para mim, cientistas, o sapo. Olha como esse sapo é parecido com as folhas que estão no chão. Detalhes, cientistas. Agora achem para o professor Valmir a pomba branca dessa tela. Olhem com muito cuidado, com muita cautela, que vocês verão uma pomba aí no círculo vermelho. Cientistas, quantos bichos vocês conseguem enxergar na imagem agora? Reparem, cientistas, quantos bichos vocês conseguem enxergar nessa imagem? Olhem bem, é uma mariposa, mas nós também vemos uma coruja. Por que será? É uma lagarta ou uma cobra? Olha essa imagem, cientistas, e tentem dizer para mim se a imagem é uma lagarta ou uma cobra. Se vocês falaram que a imagem é de uma lagarta, acertaram. Cientistas, quantos bichos na imagem vocês conseguem enxergar? Observem esse lindo bichinho na imagem e vejam quantos bichinhos nesse bicho nós conseguimos enxergar. Reparem nos círculos vermelhos. Olhem os destaques. Nessa imagem, cientistas, eu tenho uma borboleta, ou uma mariposa, na verdade, mas nós também vemos uma coruja e nós também vemos também uma cobra. Cientistas, achem o sapinho na imagem a seguir. Olha como ele se esconde perfeitamente no musgo. Cientistas, o que esses animais têm em comum? Olha bem, e se você respondeu a palavra adaptação ou algo parecido, parabéns, esses animais são adaptados. Por que eu digo isso, cientistas? Existem dois tipos de adaptações conhecidas. A camuflagem, que eu vou explicar o que é, e o mimetismo, que eu também vou explicar o que é. Camuflagem, o que acontece quando um bicho se camufla? Ele fica mais visível? Ele fica menos visível? O que acontece? Por que ele faz isso? Na camuflagem, gente, não importa qual ser vivo seja, ele fica parecidíssimo com o ambiente, a ponto de se passar por despercebido.
Dá uma olhada nessa imagem. Que bicho é esse que a gente enxerga na imagem? Esse bicho que parece uma folha, na verdade, cientistas, é um sapo. Agora, se vocês observarem, o sapo ele está extremamente parecido com o ambiente, ou seja, ele está camuflado na folha. No mimetismo, pessoal, o que um bicho faz quando ele faz mimetismo? Ele muda alguma coisa? E o que muda nele? Por que muda? Cientistas, mimetismo é quando um ser vivo, não importa qual seja, ele imita um outro ser vivo ou se parece com outro ser vivo e ele leva vantagem por isso. Observe a próxima imagem. É uma aranha ou uma formiga? Reparem bem, cientistas, na próxima imagem do bicho a seguir, que vocês vão ver. E realmente, gente, é algo que, quando a pessoa não conhece, ela cai. Na verdade, essa imagem, gente, é uma aranha que imita uma formiga. Porque ela tem vantagem em imitar uma formiga porque ela come formigas. Agora, cientistas, vamos pensar comigo. Ó. Observem as imagens que eu vou mostrar a partir de agora. Essa paisagem congelada. Vou mostrar dois bichos para vocês aqui embaixo. Qual desses bichos é mais adaptado a viver nesse ambiente? A onça, da minha esquerda, ou o meu lagarto, perdão, ou a minha raposa, da direita? Qual desses dois seres vivos são mais adaptados para viver aqui? Se você respondeu a raposa do Ártico, você acertou. Mas por que a raposa do Ártico ela é melhor? Porque a cor dela favorece ela viver aqui. Detalhe, cientistas, a cor dela dá vantagem. Agora vamos inverter os papéis. Qual ser vivo é mais adaptado para viver nesse ambiente que você está vendo? Será uma onça? Ou será a raposa? Os mesmos animais, só que no ambiente diferente. Cientistas, se você respondeu a onça, você está de parabéns. Porque a onça, gente, a coloração da onça dá vantagem para ela viver nesse ambiente. Ao contrário do caso anterior, que quem tinha vantagem era a raposa. Por que eu digo isso, gente? Olha mais um caso. Qual é o animal mais adaptado a viver nesse ambiente aqui? Repara bem nesse deserto e veja, cientistas, como ele é. Essa serpente é o primeiro exemplo, ou o camaleão, que é o segundo exemplo. Qual desses dois seres vivos são mais adaptados a viver nesse ambiente? Se você falou a serpente, parabéns. Mas por que seria a serpente? Porque a cor da serpente dá vantagem para ela aqui nesse ambiente. Agora, se nós invertermos esse papel, vocês vão ver que quem tem a vantagem aqui, ó, nesse ambiente, não é a serpente, e sim o camaleão. Repara bem, observa como que é a cor da serpente. Olha bem, cientistas. Agora repara bem na cor do camaleão. Cientistas, qual animal viveria melhor aqui? Com certeza o camaleão. Mas por que o camaleão? Porque a cor do camaleão torna ele mais adaptado a viver nessa região. Então, cientistas, de uma forma bem simples, o que todo bicho ele se adapta no lugar que ele vai ser colocado? Lógico que não. Os seres vivos eles são especializados naquele ambiente. Uma raposa, ela teria dificuldades em caçar numa floresta, mas ela teria vantagem na neve. Por que eu falo isso, cientistas? Um camaleão teria dificuldade de ficar no deserto, mas ele está na floresta. Ou seja, cientistas, os seres vivos se adaptam, estão adaptados ao lugar que eles vivem. Mas como surge um animal adaptado? A seleção natural faz isso. Por que eu falo isso, cientistas? Os seres vivos adaptados têm alguma vantagem? Procura tentar entender isso. As adaptações dão vantagem para os animais. Porque adaptados, eles vão morrer menos, que eles vão ser caçados menos, eles vão comer mais, e em consequência, eles vão durar mais e ter mais filhos. Uma espécie que tem essas vantagens, ela vai durar, gente, a vida toda no ambiente. Por que eu falo isso, gente? Quem provou isso? Tem um cientista
chamado Charles Darwin. O Charles Darwin, que viveu em 1808 até 1882, ele com certeza é um dos maiores cientistas que já existiu, gente. Porque ele dedicou a vida inteira dele, quase, a descobrir isso. De todas as viagens, onde ele saiu da Europa e passou por todo o planeta, ele tem, gente, muita verdade no que ele fala. Ele passou por vários arquipélagos, o arquipélago de São Pedro, o arquipélago de Fernando de Noronha. Ele viajou pela Bahia, tudo isso, cientistas, testando tudo isso que nós estamos dizendo. Ele passou pelo Rio de Janeiro. Esse mesmo cientista visitou o Uruguai, tá? Depois de visitar o Uruguai, ele foi para a Argentina e recomprovou tudo aquilo que ele já tinha visto. Depois ele veio para a Terra do Fogo. Da Terra do Fogo, ele subiu para as Ilhas Malvinas. Depois das Ilhas Malvinas, ele subiu para o Chile e testou novamente. Do Chile, ele foi para Valparaíso. Do Valparaíso, ele foi cientista para o Peru. E do Peru, ele testou tudo isso nas Ilhas Galápagos. Das Ilhas Galápagos, ele foi para as Ilhas Society e também testou lá. Na verdade, cientistas, depois de tudo isso, ele ainda passou pela Nova Zelândia testando as ideias dele. Depois disso, ele foi para a Austrália, também testou. Foi para a Tasmânia, também testou. Retornou para o outro lado da Austrália, que também testou. Na verdade, gente, o nosso amigo Charles Darwin ele foi muito fundamentalizado quando ele falou sobre a seleção natural. Passou pela Ilha do Coco, passou pelas Ilhas Maurício, passou, gente, por Madagascar, testou também lá, passou, gente, pela África do Sul. Ele viajou o mundo todo, pessoal, para testar isso. Tá? Passou pelas Ilhas de Santa Helena. Ele, gente, basicamente atravessou todo o planeta para provar que o ambiente seleciona os animais. E que os animais que nós vemos hoje no ambiente, eles só estão vivos hoje porque eles passaram por todo um processo de seleção natural. Ou seja, o nosso amigo passou 5 anos testando isso. Tá? E quais foram as descobertas reais? Ele viu que os animais tinham diferenças. E essas diferenças deixavam alguns mais adaptados ao lugar que viviam. E esses animais que eram adaptados, eles tinham vantagens sobre os outros. Eles comiam mais, eles tinham, automaticamente por comer mais, eles se reproduziam mais, eles viviam mais, eles viviam melhor. E, gente, eles conseguiam manter a espécie estável. Agora, cientistas, os animais que não estavam adaptados, eles comiam menos, se reproduziam menos, e ao longo das gerações, essas espécies, como elas não estavam adaptadas, ao longo das gerações elas seriam extintas. Ou seja, a seleção natural faz esse processo. Esse fator de seleção natural do ambiente, que seleciona as espécies mais adaptadas e exclui ao longo do tempo as que não estão adaptadas, o nosso grande amigo Charles Darwin deu o nome de seleção natural. Ou seja, gente, o Charles Darwin conseguiu provar que o ambiente seleciona de forma natural todas as espécies. Depois disso tudo, que ele fez essas importantes descobertas, ele publicou tudo isso num livro conhecido como A Origem das Espécies. Lá nesse livro, gente, ele colocou todas as experiências que ele teve pelo mundo, todas as descobertas. E esse livro, cientistas, A Origem das Espécies, é um livro de referência para todos que estudam a vida. Ou seja, cientistas, o Charles Darwin ele foi extremamente importante, porque as comprovações dele conseguem comprovar o como as espécies atuais surgiram, incluindo a nossa, tá? E as comprovações dele conseguem explicar o porquê que as espécies antigas, que existiram há muito tempo aqui atrás, foram extintas. Ou seja, o Charles Darwin é extremamente importante para a ciência. Sempre vai ser, né? Só que também, pessoal, nós temos o lamarckismo, que são as ideias do Lamarck. Como que surgiu, gente? Eu já falei, né? O lamarckismo surgiu com o Jean-Baptiste Lamarck, que viveu entre 744 e 829. O Lamarck era um cientista francês de muito renome antes do Charles Darwin.
E ele também tentou explicar a grande diversidade de espécies que existia. Ele, na verdade, durante os estudos, ele desenvolveu duas teorias, não testou e não conseguiu provar nenhuma, na verdade. Uma é a lei do uso e desuso, e a outra lei é a lei dos transmissões dos caracteres adquiridos. Na verdade, gente, segundo a lei do uso e desuso, segundo Lamarck, ele falava que toda a estrutura ou órgão que era muito usado pelos animais, ela iria se desenvolver. E como ela iria se desenvolver, ela ia crescer, e se ela não fosse usada, ela iria diminuir. Isso até que acontece, tá? Em alguns casos. O problema é isso aqui agora. Ele falou que essas estruturas que desenvolviam, era pelo uso constante, ela seria passada pelas gerações futuras. Só que o problema, gente, é que o Lamarck ele não conseguiu provar isso, porque isso não acontece, tá? Segundo ele, as girafas esticavam o pescoço e ficavam cada vez com o pescoço maior. Uso, desuso. Segundo Darwin, existiam girafas com os pescoços pequenos e de pescoço longo. As de pescoço longo tinham vantagem porque conseguiam alcançar as comidas mais altas, e as de pescoço pequeno foram extintas pela seleção natural. A diferença entre o Lamarck e o Darwin é que o Lamarck estava errado e o nosso amigo Charles Darwin estava certo. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero muito mesmo ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, postem aí nos comentários, vai ser uma honra, vai ser um prazer ajudar vocês, tá? Deixem aí nos comentários, mandem pelo WhatsApp aí, se possível, tá? Faça a diferença, divulgue a ciência, torne esse mundo melhor. E desde já, obrigado e